Oi pessoal, tudo bom? Tô de volta e esse segundo vídeo demorou muito mais do que eu esperava por motivos de eu estar fazendo double shift todo santo dia e não consegui tirar um minutinho realmente pra vir aqui gravar. Porém, hoje foi meu último dia de trabalho na empresa, então eu não vou pegar outro trabalho de manhã só pra poder focar aqui no canal. Quero trazer muito vídeo, muita informação pra vocês. E já para começar o vídeo de hoje, podem ver que o background é diferente e ele é especial porque eu vou falar de acomodação, então esse é o meu prédio. E hoje eu vou trazer um pouquinho de todos os tipos de acomodação que tem aqui na Austrália e um pouco dos prós e contras, assim, de tentar juntar a minha opinião com a opinião das pessoas que eu vejo que estão vivendo aqui essa mesma experiência, para quando você for escolher o seu tipo de acomodação, você conseguir fazer uma decisão mais acertada e, quem sabe, passar um pouco menos de perrengue aqui nessa Austrália. Bom, antes de começar a falar das acomodações em si, eu queria dar uma dica geral para quem está vindo aqui para a Austrália, que é de reservar pelo menos 2 a 4 semanas de acomodação antes de você vir para cá. Então, do Brasil mesmo, já reservar isso para você ter um lugar garantido e seguro quando você chega aqui. Pensa que você vai estar chegando num país novo, muitas vezes a gente não fala a língua ou fala muito pouco, vai ser difícil de se virar, então você vai precisar de um tempo aí para conseguir procurar um lugar mais definitivo, conhecer pessoas, fazer inspeções nas casas. Então é muito importante você ter um lugar já seguro para você chegar, enquanto você consegue se organizar para começar essa vida num país novo. Aí, passando já para as acomodações, a primeira que eu quero comentar é sobre o Airbnb. E vocês já devem saber, é bem conhecido, é uma plataforma online que tem quase no mundo todo. Você pode alugar tanto um quarto quanto uma casa ou um apartamento inteiros. A parte boa do Airbnb é que você pode reservar do Brasil, então já facilita por ser online, por ser uma plataforma. Tem um pouco mais de segurança, mas também não é 100% confiável. Existe propriedade fantasma no Airbnb, Então esse é um dos pontos negativos do Airbnb. É seguro por um lado, mas não é 100% seguro pelo outro. E o outro motivo negativo dele é o preço. Então eu vi que para as grandes cidades aqui na Austrália ele não vale tanto a pena. Aqui em Brisbane eu fiz uma pesquisa rápida, eu vou deixar aqui do lado para vocês. O preço médio de um Airbnb no centro da cidade é entre 80 e 90 dólares a diária. Então isso para uma semana dá 560 dólares. Pra vocês terem uma ideia, para comparar rapidinho, o meu apartamento, que é esse que tá aqui no fundo, não essa casinha é o banheiro, tá? Tô falando meu prédio. Eu pago 300 por semana num apartamento inteiro. É um estúdio, ele é um ovinho, porém é 300 por semana. O preço normal hoje de um apartamento está até uns 400. Então você vai estar pagando 560 por um lugar que nem vai ser seu, que você vai ter que sair daqui a algumas semanas. Eu acho bem caro, é um valor quase de hotel. Você não vai ter um conforto do hotel, daquela pessoa tá fazendo a sua cama, tá limpando a sua bagunça, tudo isso. Então, deve ser colocado na balança. Vale a pena por esse preço, sendo que tem tipos de acomodação mais baratos? Ó, eu acho que não. Quando começa a valer a pena? Se você vier em pelo menos um casal, ou, nossa, porém assim, 2 casais, ou 4 pessoas, não precisa ser casal. Mas a partir de umas 3, 4 pessoas, aí já começa a valer a pena um Airbnb, porque você consegue pegar um apartamento um pouquinho maior, dividir esse valor e aí é capaz de dar bom. Porém, para uma pessoa, eu acho que é furada, tem outras opções muito mais baratas. Aí o segundo tipo de acomodação que eu queria comentar é sobre hotel. Hotel vai ser uma das mais seguras em questão de fazer uma reserva e saber que você vai chegar lá, o lugar vai estar lá, limpinho, organizado, esperando por você. Porém, vai ser a opção mais cara de todas. Então, aqui, pelo menos, sempre perto do centro da cidade, é o que eu considero, tá? Porque transporte aqui é bem carinho também. Então, na minha opinião, não vale a pena morar mais longe ou ficar numa acomodação mais longe para pagar mais barato.
mas isso vai ser objeto de outro vídeo. Então, hotel aqui vai ser pelo menos uns 100, 150 diária, bem caro. Talvez para um casal ou um grupo faça mais sentido, mas ainda assim, se for ver comparado com outros tipos de acomodação, tem opções bem mais baratas. Agora, o próximo tipo de acomodação é o que já começa a ser mais próximo da nossa realidade. Esse já é um tipo que me agrada, me atrai, já morei e acho que recomendo para esse momento, que é a acomodação estudantil, ou Student Accommodation. Então, como funciona? São prédios inteiros de acomodação focada para estudantes. Esses prédios geralmente vão ter toda a infraestrutura, assim, são bem arrumadinhos, eles têm academia, tem piscina, tem sala de jogos, tem sala de estudos, alguns têm computadores disponíveis, então é tudo muito preparado para o estudante. E isso eu acho bem legal deles e também essa convivência com pessoas do mundo inteiro que estão aqui para estudar, que são estudantes internacionais, como você e eu. Eu acho, então, bem legal a acomodação estudantil por esse motivo. O ponto negativo, também é caro. Então, hoje, aqui em Brisbane, um quarto em um apartamento compartilhado com outras 4 pessoas, dividindo, então, cozinha e banheiro com essas pessoas, tá em torno de $289, então quase $300 aí para ter um quarto privativo. E um apartamento só seu, então um estúdiozinho bem pequenininho, tá saindo aí em torno de $350. Elas variam de acordo com a quantidade de semanas que você fecha, então quanto mais tempo você fechar, fica mais barato. E só que aí de novo é fazer aquela comparação. O quanto vale a segurança de ter uma acomodação estudantil e ter toda a estrutura que você precisar, em comparação com o quanto você vai estar investindo de dinheiro. Ainda existem opções mais baratas, mas pra mim é uma opção muito confortável para quando você chega aqui na Austrália. E tendo a opção de pegar um quarto só pra você, fica ainda melhor, né? Você divide o espaço no tanto que você conseguir e quando você não quer mais, você tem o seu cantinho pra ir, ficar quietinho. E lá você pode manter o quão organizado você quiser, o quão limpinho você quiser e balancear um pouco a falta de limpeza ou desorganização dos outros. Falando um pouquinho de dividir espaço, vamos falar de hostel. Então, o hostel é um tipo de acomodação bem barata. Então, aqui em Brisbane, um quarto compartilhado fica mais ou menos entre $25 e $35. E eles são bem focados em estudantes internacionais e backpackers. Então, gente que está viajando e que vai morar no hostel por pouco tempo. Eles conseguem fazer pacotes num valor melhor para quem está fechando pelo menos uma semana, mas se fechassem 2, 3, 4, eles começam a ficar mais baratos ainda. Então, durante a pandemia, tinha gente pagando cerca de 100, 110, no máximo 150 nos hostels. Hoje ainda tem alguns mais ou menos por esse preço, mas estão chegando até uns 180 a semana. Mas se for comparar com Airbnb, com acomodação estudantil, tá, o hostel vai ser uma das opções mais baratas. E aí, prós e contras. O pró é que vai ter um monte de gente do mundo inteiro, inclusive australianos viajando. E ele roda bastante gente, então você vai ter a oportunidade de conhecer muitas pessoas diferentes, conhecer muitas culturas diferentes, viver essa experiência de uma área comum, onde todo mundo vai no começo e no fim do dia, bate um papo, toma uma cerveja. Então é muito gostosa essa vibe de hostel. Geralmente tem música quase toda noite. Que mais? O pessoal cozinha junto. Já vi em vários hostels quem tá morando há um tempinho, eles se juntam para fazer as refeições. Então essa troca de experiências, de vivência, eu acho bem legal de hostel. Porém, tem uma hora que cansa ficar com um monte de gente. Você vai estar compartilhando quarto, pelo menos com 4 pessoas, mas tem hostel aqui que vai até 16 para mais. Então, parte do contra do hostel é que
Pode ter barulho na hora que você tá querendo dormir, pode ter gente, pode ter bastante sujeira, pode ter gente fazendo festa na hora que você tá querendo ficar quietinho no seu canto e você não vai ter o seu canto, então não tem um lugarzinho pra você fugir. Mesmo quando você vai pro quarto, vai ter gente lá no quarto, então a falta de privacidade é grande. Tem que ver se é uma coisa que você tá disposto a abrir mão pra economizar ou não. E se não tiver, tudo bem também. Pegue um quarto privativo. Mas quarto privativo em hostel costuma ser mais ou menos uns 70, 80 dólares. Então é o mesmo preço de um Airbnb. Minha opinião, eu pegaria um Airbnb se está pensando em colocar todo esse dinheiro. Ou uma acomodação estudantil, que a partir de, sei lá, 350, 400 por semana já tem um estúdiozinho só para você. Então, se for para lugar privativo, esses outros fazem mais sentido do que pegar um quarto privativo num hostel, que vai acabar ficando mais caro ainda e não tem a mesma estrutura de um Airbnb, geralmente. Aí, o último tipo de acomodação para a gente conversar é sobre as casas compartilhadas, então share houses. Em uma share house, você pode tanto pegar um double room, então um quarto para 2 ou mais pessoas, e isso significa que você vai estar compartilhando o quarto com outra pessoa, ou outras, dependendo da acomodação. Ou você pode pegar um single room, então um quarto privativo, se chama um single ou private, que vai ser um quarto só para você em uma casa compartilhada. Geralmente, os single rooms, mesmo se tiver cama de casal, as pessoas não aceitam casal, porque tem limite de quantidade de pessoas para dentro de uma casa ou apartamento. Então, se você tá em casal, você vai estar procurando por um couple room. Ou você pode tentar mandar mensagem, claro. Se estão oferecendo um single, o precinho tá bom, você falar, nossa, mesmo que façam o dobro, ainda dá para pagar? Então, pode mandar uma mensagem e tentar, mas muitas vezes quando ofertam single é porque é para uma pessoa mesmo, double é porque você vai dividir com outra pessoa e couple é quando você pode ir o casal no mesmo quarto. Então, prós e contras de morar numa share house. Bom, o maior contra, pode ser um pró também um dia, mas é um ponto a ser levantado. É difícil morar com outras pessoas. Principalmente quando são pessoas que você não conhece. Gente, relações de respeito acabam virando relações de ódio numa share house. Então, tenha em mente que vai precisar de muita conversa, vai precisar de bastante flexibilidade de todas as partes para uma share house dar certo. Porque cada um tem os seus costumes, cada um tem os seus hábitos dentro de casa, cada um tem parâmetros diferentes para o que acha que está certo ou errado. E, na verdade, não tem um certo ou errado. Então, precisa de muita comunicação para conseguir ajustar de um jeito que todo mundo consiga morar bem. Para mim sempre foi difícil, foi esse ponto assim que eu mais penei, foi encontrar flatmates. Morei com pessoas incríveis aqui na Austrália, que eu guardo como amigas até hoje, mas também morei com gente que me fez sair da casa. Então, você tem que levar em consideração o quanto você está querendo abrir mão da sua privacidade em troca de ter um local mais barato. Hoje, para alugar um quarto privativo aqui em Brisbane, tá mais ou menos uns 250 dólares, 250 a 300, tá bem mais caro. Então, em outubro de 2021, quando eu aluguei o último quarto, quando eu terminei, saí do último apartamento que eu dividia, eu pagava 160. Então, hoje você vai ver, tá quase o dobro, tá muito mais caro. Mas ainda tem um ou outro que dá pra encontrar um precinho melhor. E ainda assim, 250 a 300 vai ser mais barato do que acomodação estudantil, vai ser mais barato que Airbnb. Então é um dos jeitos mais baratos de morar aqui na Austrália. Se você for pagar um quarto compartilhado, vai ser mais barato ainda. Então hoje, em torno de uns 150. Eu pagava 135 na pandemia. Então, também aumentou, mas ainda continua um precinho ok. Então, aí uns 150 a 180, eu diria, um quarto compartilhado. E quarto para casal geralmente cobram não o dobro de um quarto privativo, mas eu diria a partir de uns 300, 320 hoje.
Isso para vocês dividirem o apartamento com outras pessoas, né? Não com muitas, geralmente os apartamentos são 2, 3, 4 quartos assim no máximo, mas é difícil de achar 4 quartos aqui. Então, no máximo até uns 3, perto da City, do centro de Brisbane. Tirando essas questões de ter que levar em consideração a dificuldade de dividir espaço com outras pessoas, eu, Gabriela, não alugaria nunca um apartamento sem ver primeiro. Então, eu não acho que é a melhor opção para quem está chegando agora na Austrália, porque as fotos geralmente são muito diferentes do estilo do lugar. Para mim conta muito quem são as pessoas que vão morar comigo. Então não importa se é só 2, 3 semanas. Você não vai estar num hostel, que é um lugar aberto, que vai ter várias pessoas diferentes para conviver. Você vai estar ali com aquelas 2, 3 pessoas diariamente. Então, eu já dividi quarto com uma menina que roubava. Ela ia no mercado e roubava comida. Ela ia nas casas que ela passava e ela roubava coisas. Então, eu fiquei morrendo de medo de ela me roubar. Então, é muito importante saber com quem você vai morar e como você vai morar e qual é o ritmo de limpeza da casa. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, eu não alugaria um apartamento sem antes conhecer as pessoas, porque se isso acontece quando a gente conhece, imagina alugar daí do Brasil, que você nem consegue ir no apartamento antes para dar uma olhada como é que estão as coisas. Então, eu não alugaria, porém, hoje que está super difícil de arrumar acomodação aqui, talvez. Nunca diga nunca, né? Então, eu conheço gente que está procurando acomodação aqui há mais de um mês, tá realmente muito difícil. Talvez nessa hipótese se aparecesse tipo um lugar que parece bem legal, talvez eu reservaria do Brasil, mas nunca por, sei lá, 6 meses. Por no máximo 1 mês, exatamente para conhecer as pessoas, tendo a oportunidade de estender, você estende, então fazer um long term. Quando você chega aqui, que você vai ficar só algumas semanas, é um short term, ou mais do que 3 meses já é um long. Então eu faria só short. E conhece tudo, vê como é que funciona e tal. Se quiser, fica mais tempo ou te dá a opção de conseguir procurar outros lugares e já tem um lugar garantido para chegar. Então vamos lá, recapitulando. Hotel e Airbnb, super caros. Eu já descarto da lista, a não ser que venha num grupo e o grupo consiga alugar um Airbnb que você não vai pagar a mais para cada pessoa ou que o valor faça sentido. A acomodação estudantil é uma boa ideia, é uma ideia segura e garantida, o prédio vai estar lá esperando por você, porém também um pouquinho mais cara, em torno de $300 para você dividir um apartamento com outras pessoas dentro da acomodação e uns 350, 380 para você pegar um estúdio só para você. Porém, vai ser um lugar com toda a infraestrutura de piscina, academia, sala de jogos, tudo que você precisa aí para esse começo de vida. Casa compartilhada vai ser o mais barato de todos, porém tem isso de que é complicado de alugar quando você está vindo do Brasil, porque você não vai conseguir fazer inspeção ou conhecer os flatmates antes de você chegar. Mas é barato, então quem sabe aí por umas 2 a 4 semanas pegar um short term não seja uma má ideia, enquanto você procura o lugar que você vai ficar por mais tempo, o seu long term. E aí, a opção mais barata de todas vai ser hostel. O hostel não vai ter tanta segurança, ninguém vai estar de olho nas suas malas, nas suas coisas, você vai estar compartilhando espaço com muitas pessoas que às vezes vão passar só uma noite lá, então nesse sentido é mais difícil, você tem que ficar um pouco mais preparado, mas vai ser o mais barato de todos. Então é colocar na balança. Você teria estômago o suficiente para dividir o seu espaço com tanta gente? Se uma das suas coisas sumir, como você se sentiria aqui na Austrália? Óbvio, sempre deixando as coisas mais importantes, seu celular, seu computador, tudo trancado dentro do armário do hostel, mas às vezes não vai caber todas suas malas. Aí alguns vão ter câmera, alguns vão ter estoque para você colocar suas coisas, outros não. Então
isso deve ser levado em consideração, mas é uma opção barata, às vezes pode valer a pena, principalmente se você for ficar só algum tempo enquanto você acha a sua acomodação. Então é isso pro vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, me deixa aqui nos comentários o que vocês acharam e sempre, quem quiser acompanhar minha rotina, vai lá no Instagram, é o mesmo nome aqui do canal, Gabi on the Road, continuo postando toda a minha história aqui na Austrália e bora lá, a gente se vê aqui na Austrália.